Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Alan Montenegro do canal Política para os Comuns. Tá? Mais uma vez eu digo que não falaremos apenas sobre política, mas de outros assuntos que são importantes e relevantes para você, cidadão de bem, cidadão comum. Lembrando que nós estamos no meio de uma terrível pandemia mundial que tem batido muito forte na cara do Brasil. Estamos no meio de uma crise política também horrorosa e no meio de uma crise econômica que é resultado dos dois fatores anteriores. Então não vai faltar assunto pra gente aqui. Lembrando também, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, tá? Clique no sininho das notificações para ficar por dentro das novidades que a gente for subir aqui no canal e dê o like. É muito importante para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas possíveis. Vamos lá, gente. Vamos começar já falando de Felipe Neto. Ele tomou as manchetes nas últimas semanas. É alguém que tem se posicionado muito forte contra o presidente da República ou contra as atitudes do presidente e foi parar até no programa Roda Viva, foi entrevistado, tudo mais, e na internet houve uma repercussão. Ele foi refutado por quem discorda do seu discurso. Alguns tinham algumas coisas contra o Felipe Neto e jogaram essas coisas no ventilador. Acho que é importante falar um pouco sobre esse assunto, né? O Felipe Neto é uma importante influencer brasileira. Talvez o principal, com milhões de seguidores em todas as plataformas. Twitter, Instagram e YouTube. Então ele é alguém que tem relevância do ponto de vista de audiência. De alguém que se comunica com muita gente. E ele como cidadão, como eu, como você, ele tem direito de expor as suas ideias. A gente não é obrigado a concordar e aceitar as ideias do Felipe Neto. E onde que o Felipe Neto foi infeliz na minha avaliação? Ele não pode e não tem o poder de obrigar as pessoas, influencers, celebridades famosas, a se posicionarem politicamente. Isso é algo de foro íntimo. Alguns gostam e sempre falam sobre política, outros preferem ficar na dele. É um direito, ninguém é obrigado. Assim como nem ele também é obrigado. Então quando ele vem e diz que vai dar dislike, vai dar um follow, sobre as pessoas que não estão se posicionando do ponto de vista político, eu acho que ele está sendo infeliz. Eu acho que ele tá negando uma coisa que ele preserva, que é a liberdade de expressão. Ele não pode obrigar e não tem esse direito. De se manifestar, ok, mas obrigar as pessoas a se manifestarem, não. Tá? Então que fique claro isso. Totalmente errado. E obviamente que algumas pessoas pegam carona nisso, muitos refutaram para pegar uma caroninha nessa audiência aí também, faz parte do jogo e ok, tá tudo certo, tá? Ele diz que esse movimento aí, esse perfil do presidente mais truculento, mais ignorante, é algo fascista. Eu não vejo dessa forma, mas respeito a opinião dele. Não acho que seja um movimento fascista, eu acho que são coisas feias, são coisas das quais eu também não concordo, mas de não concordar, achar que o presidente não deveria fazer isso e chamar isso de fascismo, há uma distância muito grande, tá? É um ponto que eu diverjo, tá? Eu acho que o cidadão tem essa liberdade, tem essa prerrogativa de se expressar e falar o que pensa e que isso precisa reverberar para chegar nos políticos, tá? Mas isso não significa que com muita influência ou com pouca influência trata-se de verdades absolutas. O cidadão é livre para tomar as suas decisões. Tá? Então, assim, para mim, tô tocando nesse assunto, espero nem falar mais sobre isso mais para frente. Para mim, cada um segue o jogo. Agora vamos falar sobre as declarações infelizes de ambos presidentes, né? Um ex-presidente e o atual presidente, né? O ex-presidente Lula dando graças a Deus de que a natureza se encarregou de mandar algo para dizer que o Estado é importante. Que declaração lamentável e horrorosa. E o atual presidente, aí muito mais relevante, obviamente, porque alguém que está no jogo, alguém que está no poder, dizendo que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína também. Uma declaração tão infeliz quanto a outra, né? Mas qual que é a diferença para mim? Primeiro que não tem que comparar. Estamos falando de alguém que está no jogo, alguém que está ativo, de alguém que é carta fora do baralho. O Lula é carta fora do baralho. Não tem nem relevância, não tem nem que ouvir o que o ex-presidente tem para dizer. Se ele fosse um Fernando Henrique, alguém que não é réu, alguém que não foi condenado, alguém que indiretamente participa do jogo, seria uma coisa. Mas ele foi condenado, é réu num monte de processos.
A família enriqueceu, os seus pais enriqueceram. É fato de que houve muita roubalheira no PT e ninguém pode negar isso. Então, se ele tivesse vergonha na cara, ele não falava nada agora. E muito menos numa fala infeliz dessa. Então, o meu recado hoje é para você, petista, de esquerda, alguém que lulopetismo, para você que gosta do Lula, e é um direito seu gostar da figura dele, refute essa declaração que ele deu. Foi horrorosa, tá? Não passe pano não, não tem meio termo para isso não. Não tem como relativizar, não tem como minimizar essa declaração que ele deu. Ele calado é um poeta. E tá fora do jogo, para mim, ele e seus pares. E como eu já falei num outro vídeo, a salvação do PT seria que Lula e todos aqueles que estiverem envolvidos em algum tipo de escândalo saíssem definitivamente do jogo político e deixassem uma nova geração, novas pessoas, novas ideias para o jogo descontaminado dessas mazelas trazidas por eles. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Para mim é alguém fora do jogo, não tem nem o que falar. A gente não tem que dar ouvido e não tem que falar. Ele tem direito de se expressar, só não pode ter relevância. Tá bom? Agora, em relação ao nosso atual presidente. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína? Que declaração infeliz é essa, presidente? Tá louco? Que vergonha! Como assim? Você foi eleito para governar um país inteiro. Você não foi eleito para governar para quem é de direita. Você não foi eleito para governar para uma militância alucinada, alienada. Você foi eleito para governar um país. Para preto, para branco, para alto, para baixo, para rico, para pobre, não importa. Você foi eleito para governar o Brasil. Não ideologias. Então a sua declaração foi infeliz. E quem é de direita também não tem que passar pano não. Eu acho que chegou o momento de eu falar a minha posição aqui. Eu sou de direita, centro-direita moderado. Não sou extremo. Porque sou educado, sou contra que agridam repórteres, sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que existem pessoas de bens em todos os campos políticos da esquerda e da direita. Eu não acho que quem é da direita é cidadão de bem, quem é da esquerda é cidadão de mal, não. São opções. As opções não definem o caráter de uma pessoa, são as atitudes que definem o caráter de uma pessoa. Então eu não sou extremo, eu sou de centro-direita. Isso significa que eu tenho que sair batendo em todo mundo da esquerda? Não. Se estiver fazendo coisa errada, sim, como acabei de falar do ex-presidente. Isso significa que eu vou passar pano para quem é de direita? Também não. Como acabei de falar a respeito do presidente da República que deu uma declaração tão horrorosa quanto do outro. Então perceba, e a gente criou essa narrativa de que se você é de esquerda, você bate na direita. Se você é de direita, você bate na esquerda. Se você é de esquerda, você passa pano para a esquerda. Se você é de direita, você passa pano para a direita. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não funciona dessa forma. Isso que estão vendendo para nós é uma narrativa, é uma falácia. Tá errado. Podemos sim criticar de A a Z, não importa. Podemos elogiar de A a Z. Ora, eu me lembro que quando a Dilma ganhou as eleições, eu tomei bastante cuidado no meu voto ali pros deputados. Porque eu sabendo que a esquerda no PT, a esquerda no poder, teriam algumas pautas que, na minha opinião, são pautas importantes que, para mim, não são negociáveis. Então eu me encarreguei de votar em deputados que defendessem essa pauta. Esse é o equilíbrio da política, percebe? Então, de repente, você vai pegar, coloca um presidente de esquerda e o Congresso, que representa o povo, a casa do povo, vai equilibrando isso para que a vontade do povo seja preservada e haja equilíbrio ali nas ações, os pesos e contrapesos que tem que ter numa democracia. O mesmo seria numa direita. Você tem uma direita no poder, você tem uma bancada lá que vai estabelecer os equilíbrios para que não haja abusos e exageros nem de um lado nem do outro. Essa é a beleza da democracia. E as pessoas precisam saber disso. É dessa forma que funciona, não é de outra forma que funciona. Por isso que existe a tripartição dos poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, e ainda um quarto poder, que é o midiático, do qual nós fazemos parte, que é o quanto que a mídia influencia e o quanto que as pessoas unidas podem fazer barulho e influenciar os nossos políticos e a classe política como um todo, tá? Outra coisa importante e relevante, hoje o vídeo tem bastante assunto aqui.
Foi uma reunião que houve entre o presidente, os governadores e os deputados federais e senadores. Disseram que a reunião foi boa, houve civilidade, entraram em comum um acordo sobre alguns pontos importantes, sobre verbas que serão enviadas para os estados, sobre a sanção a respeito dos servidores públicos. O presidente prometeu que vai sancionar o congelamento dos salários por 2 anos dos servidores públicos, sem exceções, né? Ou com o mínimo de exceções possíveis. Para toda a regra, infelizmente, tem alguma exceção, mas que não sejam muitas, seja o mínimo possível para que todo mundo ajude nesse momento difícil. O servidor público não está acima do bem e do mal. Ele não está acima do cidadão comum. Então, até moralmente, é o mínimo que pode ser feito, é um congelamento de salários por 2 anos. Até que a economia se estabeleça de novo, a gente retome e tenha condições de fato de colocar essas coisas em prática. Tá? Então, assim, presidente da República, governadores, deputados e senadores, parabéns a todos os envolvidos. Nós estamos pagando um preço muito caro há 60 dias passados da pandemia, da quarentena, que se houvesse uma atitude como essa que houve ontem, anteontem, estaríamos muito melhor. Estaríamos hoje saindo da quarentena e sem a menor possibilidade de entrarmos num lockdown. Tem morrido mais de 1.000 pessoas por dia. É um número muito alto. Isso que a gente não está considerando as subnotificações. As pessoas que morrem em casa em decorrência desse vírus não são contabilizadas. Então, se houvesse essa união, um discurso unificado lá no começo, sem ideologia, sem partido, sem romantismo, sem paixão, a gente estaria saindo dessa melhor e mais fortes. Que fica essa lição. E o povo tem que saber disso. Eu compreendo, gente, que o nosso canal aqui ele é importante para levantar alguns pontos que o cidadão às vezes não está pensando. E esse é o nosso papel, de quem se debruça nos assuntos sobre política, nos assuntos relevantes da sociedade, para interpretar e trazendo uma linguagem de fácil entendimento aqui, para o cara, para a pessoa parar e pensar, poxa vida, eu não tinha pensado dessa forma. Não estou aqui querendo convencer ninguém. É só mais uma corrente de pensamento que pode te ajudar a chegar numa conclusão. Então foi positivo, então parabéns. Quando acerta a gente elogia, quando erra a gente critica e ponto. É assim que a banda toca e é assim que as coisas funcionam, tá? Então assim, estamos aí no meio da pandemia, no meio de uma crise política, no meio de uma crise econômica. Espero de verdade que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos alcance, nos proteja, nos livre de todo mal, abençoe os nossos governantes, do presidente ao prefeito, do vereador ao senador, ao poder judiciário também, para que a gente tenha uma vida sossegada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o meu lema é um pouco diferente do lema do presidente. Deus acima de tudo, Deus acima de todos. É assim que tem que ser. Então, eu torço para que as coisas corram bem, que a gente saia o quanto antes dessa situação difícil. Eu me solidarizo pelas pessoas que perderam parentes em decorrência da pandemia ou em decorrência do entorno, né? Às vezes a pessoa morre por falta de assistência, porque não consegue um atendimento também. Não morreu por conta do vírus, mas morreu em decorrência. Também lamento por essas pessoas, tá? Lamento por você aí que não está trabalhando, por você que não tem uma fonte de renda também. Espero que as ajudas humanitárias cheguem e você tenha aí o mínimo de condições para sair dessa melhor. E como eu sempre converso com a minha família e com os meus amigos, nesse momento de pandemia, o mundo está diferente. Então agora eu vejo que é muito mais uma questão de sobrevivência. A gente não pode ir para parque, a gente não pode ir para shopping, a gente não tem nem dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Então a vida já é diferente, a gente não pode sair sem máscara de casa. A gente tem que lavar a mão incontáveis vezes no dia. A gente tem que ficar passando o álcool gel. A gente não pode abraçar, a gente não pode beijar. A gente não pode nem conversar direito com umas pessoas. Então a sociedade mudou. E espero que a gente cresça e evolua. Sem romantismo, gente. Eu torno a dizer isso. Aí talvez você diga aí, poxa, mas em qualquer lugar do mundo existe um romantismo, uma relação de amor entre a população e seus políticos e seus escolhidos. Ok. Mas isso não pode ser algo, isso precisa andar junto com uma racionalidade.
Essas coisas precisam andar juntas. Porque se só anda uma coisa só, vira um perigo, vira alienação. E alienação que gera regimes totalitários como o comunismo e como o fascismo. Então o vídeo de hoje termina por aqui. Espero que você tenha gostado. Meio tretoso, falamos sobre vários assuntos importantes. Que você tenha um bom fim de semana, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho das notificações e dê o like. É muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis. Compartilhe com um vizinho, com um amigo, com um parente, nos grupos de WhatsApp. Fique à vontade, dá uma força pra gente aí, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. A gente tem se esforçado para trazer assuntos importantes e relevantes para você, tá bom? Eu já me despedi, mas vou me despedir de novo, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.